a gente já dá início aqui ao nosso estudo, estudando hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas. A gente está na prece pelos espíritos, na quarta parte, no item 2, por aqueles que amamos. É um tema também, dando continuidade naquele nosso estudo do nosso encontro anterior, logo após a morte, para todas as pessoas que desencarnam e passam por aquela fase de perturbação, de orientação. E daquilo que nós estudamos, o que Kardec tinha por preocupação era exatamente nos orientar para que nós dessemos um contributo para que aquelas pessoas que adentram ao mundo espiritual, ainda desconhecendo esse novo ambiente ou aquilo que vão encontrar nessa nova dimensão, e aí então as nossas preces, através de pensamentos esclarecedores, permeados de sentimentos dos mais nobres, dos mais puros, para que aquela pessoa possa se desenvolver no mundo espiritual. Hoje a gente entra por aqueles que amamos, que já são preces mais direcionadas, com um afeto mais intenso, por pessoas com quem nós convivemos, familiares, amigos. E porque nesse momento a diferença desses porque amamos e daqueles que adentram ao mundo espiritual, existe uma diferença de afinidade, porque no primeiro caso, aquelas pessoas que desencarnam, nós podemos tentar dar-lhe a nossa ajuda sem necessariamente sofrermos por isso. Então, a perda de um ente querido provoca naturalmente um sofrimento naqueles que ficaram, e a gente sabe disso como sendo um dos pontos fortes da doutrina espírita, no seu aspecto consolador, de fazer com que as famílias entendam, as pessoas entendam de um modo geral, bom dia pessoal que chegou, que as pessoas entendam que a vida continua no mundo espiritual e que essa separação ela é temporária. Então nós temos livros, temos filmes. O mais recente é exatamente o filme As Mães de Chico Xavier, que são 3 histórias de situações diferentes, mas que levam ao mesmo fim, que é exatamente o sofrimento de famílias que perdem seus entes queridos. E então nós sabemos a intensidade dessa dificuldade. Então, no primeiro caso, é a nossa contribuição para os espíritos que desencarnam, sejam eles próximos, sejam eles não tão próximos, e nesse caso agora são aqueles com quem nós trocamos realmente afeto, e daí então provoca em nós também um desequilíbrio muito intenso em algumas situações. A Nina colocou para nós, ontem fui ao enterro de um amigo, e o pessoal deles não tem conhecimento espiritual, mesmo assim, diante de nossos esclarecimentos, se consolam mais, porque o que vale, Nina, é a palavra amiga que você envia, sempre junto dela com uma sementinha de esperança, não apenas aquela ideia, meus pêsames, meus sentimentos, mas uma palavra, uma frase que você coloca, incluindo nesse pacotinho, faz com que as pessoas se sintam mais confortadas, mais esperançosas, porque é a esperança que faz com que as pessoas alimentem o desejo de reencontrar, alimentem ali os seus centros de forças para poder suportar essa separação. Deixa eu ver aqui. Amanhã às 10 horas, legal então, Dulce, tá? A gente coloca direitinho aqui as nossas orações, para que também seja amparado nesse momento. A gente lembra que a nossa amiga Sil, vai sendo operada agora na parte da manhã, vai ser operada na parte da manhã, e a gente então vai colocando o nome de todo mundo aqui para receber as nossas vibrações. Então, esse nosso estudo de hoje vai girar exatamente em torno disso, desse momento do desencarne de uma pessoa que está próxima, e não simplesmente nos autoconsolando, mas principalmente fortalecendo as pessoas que lá estão. A Lu também foi lembrada agora de manhã, o Eve, nossa amiga Lu Francis, que faz o estudo dos jovens lá do Espiritismo Net, foi operada, fez uma cirurgia ponte de safena, mamária também, um problema cardíaco que ela teve, mas ela já está bem, já saiu da UTI, está no hospital, está se recuperando, logo ela está em casa.
Bom, a gente vai começar então no item 2, preces por aqueles que amamos. Kardec faz aqui uma introdução, a gente vai fazer a leitura e alguns comentários a esse respeito. Filhinha, pode começar a colagem, por favor? Diz então para nós aqui: como é horrível a ideia do nada. Como são dignos de lástima os que pensam que a voz do amigo que chora, o seu amigo, se perde no vácuo, sem encontrar o menor sinal de resposta. Eles jamais conheceram as afeições puras e santas. Como conhecer se pensam que tudo morre com o corpo? Que o gênio, depois de iluminar o mundo com sua poderosa inteligência, extingue-se como um sopro no apagar de um simples jogo de forças materiais? Que do ser mais querido, como o pai, a mãe, um filho adorado, não resta mais do que um punhado de poeira que o vento inevitavelmente dispersará? Como pode um homem sensível indiferente a essa ideia? Como não o gela de horror a ideia de um aniquilamento absoluto e não o faz pelo menos desejar que assim não seja? Se até a razão não foi o suficiente para dissipar as suas dúvidas, eis que o Espiritismo o vem fazer, através de provas materiais de sobrevivência que nos proporciona, e consequentemente da existência dos seres de além-túmulo. Justamente por isso essas provas são acolhidas por toda parte com satisfação. E a confiança renasce, pois o homem sabe, de agora em diante, que a vida terrena é apenas uma rápida passagem que conduz a uma vida melhor. Seus trabalhos neste mundo não ficam mais perdidos para ele, e as suas mais santas afeições não são rompidas sem qualquer esperança. Aqui nessa introdução que Kardec nos apresenta, ele começa falando sobre a ideia do nada. E lá no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, logo no primeiro capítulo, ele fala sobre o niilismo. O niilismo é um termo que fala sobre a crença no nada. E era uma grande preocupação que ele tinha, na sua época, combater a ideia do nada, porque não apenas provocava nas pessoas um certo desespero pelo fato de viverem uma vida sabendo que certo dia vão desencarnar ou vão morrer, dentro da expressão popular, assim como de seus entes queridos também, e nesse momento em que acontecer esse evento, tudo vai se apagar. Então, como a gente sempre tem a necessidade de tentar conhecer o que vem depois, o que vem na próxima esquina, uma curiosidade natural de todo ser humano, porque ele vive a sua vida sabendo que amanhã ele terá um dia e ele poderá dar continuidade na sua existência, poderá planejar no dia seguinte, no outro, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses. Então ele começa a fazer um projeto da sua vida a longo prazo, partindo do presente que ele se encontra, do presente em que ele se encontra. Quando nós tiramos essa perspectiva de um futuro e nós simplesmente vemos lá na frente um abismo que não tem fundo, para muitas pessoas isso é desesperador. Para ele próprio, quando acontece a perda de um ente querido, esse ente também é lançado para esse abismo sem fundo, e então as pessoas caem nesse desespero, porque não conseguem vislumbrar nada além do seu próprio presente. Então esse era um dos pontos, combater essa angústia, essa ansiedade que se tem. Aliás, esse é um dos argumentos que a psicologia, e que até mesmo os céticos, aqueles que não têm uma crença, acabam colocando como ponto principal, que as pessoas criaram as religiões, criaram Deus como sendo uma força superior, criaram o mundo espiritual, o céu, seja lá o nome que se dê, para um local onde as almas vão, como sendo simplesmente uma forma de buscar uma consolação para aliviar essa ideia do nada, que eles, os céticos, demonstram, pelo menos exteriormente, que estão bem conformados. Pelo menos até que a coisa não bata a sua porta, né? Porque a gente nunca viu nenhum cético ser indiferente no funeral de um ente querido. Então ele sente a dor da perda, que é muito natural, mas certamente se tivesse uma expectativa de que existe um futuro, de que poderá haver um reencontro, certamente seria muito mais consolador. Essa era uma das expectativas de Kardec, diminuir essa angústia, esse sofrimento, essa ideia do vazio.
E um outro ponto principal era a ideia do suicídio, porque se por acaso você não tem nenhuma expectativa de um futuro, e a sua vida hoje se encontra de uma forma bastante desordenada, bastante problemática, fica muito mais fácil você simplesmente interromper esse ciclo de sofrimento e você cair nesse abismo do nada, né? Ou você simplesmente desaparecer. Então a preocupação que ele tinha era essa: consolar aqueles que sofrem a perda ou a angústia de não conhecer o futuro e impedir, da mesma forma também, essas ações de autoextermínio provocadas por muitas pessoas que caíam nesse desespero. E aí então ele começava a mostrar que, independente do tipo de sofrimento ou do tipo de ideia que vem sendo alimentada, o entendimento da vida futura para nós já traz já traz um ponto de referência para ser analisado da forma mais racional possível. Primeiro, que aquele que perde o seu corpo físico tem no mundo espiritual a continuidade, e essa continuidade vai permitir que futuramente todas as pessoas que estão ali desencarnadas, libertas do corpo físico, possam se desencontrar, desde que ali estejam, né, com o pensamento conectado, na mesma vibração, no mesmo grau evolutivo. E o segundo é que o suicida vai compreender que ele, terminando o seu corpo físico, saberá que continuará vivo como espírito e sofrerá todas as consequências, todos os sofrimentos, todas as aflições pertinentes a essa ação. E aí então aquele que vai cometer suicídio, ele pode até não se preocupar em dar continuidade na sua vida, mas só o fato de que algo o espera no futuro já vai impedir que ele faça, se não for pela compreensão, se não for pelo entendimento, que seja pelo medo. Mas já é uma forma de interromper isso tudo. E ele sabendo que, se por acaso, se entendendo como espírito imortal, ele tem ali uma série de experiências que vão se desenrolar. Um livro muito interessante também, um livreto publicado pela editora Celd, chamado Tudo e o Nada, também é um livro interessante, que fala exatamente sobre essa ideia das pessoas que têm grande dificuldade de assimilar, né, ou pelo menos de racionalizar essa ideia da continuidade da vida. E aqui o que Kardec coloca para nós, né, ele coloca de uma forma bem objetiva, quase que resumido, do que se encontra lá no livro Céu e Inferno, falando sobre esse pensamento de que alguém que é genial, simplesmente depois que acontece a morte do seu corpo físico, ele vai desaparecer e toda a sua genialidade ficará apenas registrada como um fato histórico, né, e que essa inteligência não vai ter oportunidade de continuar ali oferecendo a sua contribuição para a melhoria da humanidade. Fala também aqui que do mais ser querido, né, que do ser mais querido, como pai, mãe, um filho adorado, não resta mais do que um punhado de poeira. E aí esse pensamento também é desesperador. Quando a gente tem ali os nossos afetos, os nossos entes queridos, a gente imaginar que a qualquer momento essa relação pode ser interrompida e que tudo aquilo que foi alimentado durante uma existência inteira, ela vai se desaparecer sem nenhum tipo de oportunidade de contestação, de você dizer que não aceita, de você dizer que não pode, e de dizer também que gostaria de ter novas oportunidades de reencontros. E aí então o que Kardec coloca para nós, que é um gelo que acaba provocando um gelo de horror, a ideia do aniquilamento absoluto. E é então que o Espiritismo veio trazer para nós hoje argumentações, veio trazer para nós evidências de uma continuidade, né, de uma comunicação, da possibilidade de uma comunicação, que vai fazer com que nós vejamos a nossa vida atual e a vida futura no mundo espiritual através de um prisma completamente diferente do que até então era observado, fora de qualquer tipo de misticismo, fora de qualquer tipo de fantasia, de crença, mas trazendo uma realidade. Aliás, quando se fala sobre doutrina espírita, é uma preocupação que nós temos de entender a doutrina não como uma religião, dentro dos padrões convencionais. A gente lembra que quando se fala em religião, nós falamos numa estrutura hierárquica, com lideranças, com escalões. Nós falamos sobre rituais, nós falamos sobre dogmas, falamos sobre filosofia. E aí então cada religião traz ali uma visão diferente do mundo espiritual. O catolicismo tem ali a sua ideia do céu, do inferno e do purgatório.
onde nós já criamos uma certa fantasia, uma certa imagem na nossa mente, que o céu tem características específicas, né, com nuvens, com tronos dourados, com anjos. Essa é a imagem que nós de imediato imaginamos, né? Quando se fala assim, como é que você pensa no céu? Não o céu, fenômeno científico, mas o céu como destino espiritual. Nós imediatamente pensamos assim. Alguns imaginam grandes palácios de cristal, outros imaginam tronos, outros imaginam isso e aquilo tudo. Se nós por acaso conversássemos com um muçulmano e perguntássemos para ele o que você vê no mundo espiritual, lembrando que todas as religiões são espiritualistas, né? É que a religião, né, Armando? Porque se você perguntar para um muçulmano, ele vai ter uma visão diferente. Ele não vai te passar um céu com nuvens e com tronos e palácios de cristal, mas ele vai passar ali com uma outra imagem, que seria até curioso, né? Se vocês tiverem oportunidade de conversar com pessoas de outras religiões, perguntem para elas, né, o que você pensa, né? Para onde a sua alma vai depois que você morrer? Cada um vai trazer uma característica diferente. Alguns imaginam o céu como um grande gramado, outros imaginam o céu como um palácio no alto de uma montanha. Então cada um trazendo ali a sua ideia. E aí então, cada religião também, da mesma forma, das regiões de grande sofrimento. Imagina-se o inferno com várias denominações, com locais de muito sofrimento, porque afinal de contas é o destino das almas impuras. E aí então, cada religião trazendo ali a sua opinião, a sua visão, dentro daquilo que traz a sua própria filosofia. E a doutrina espírita ela é bem diferente disso tudo, porque ela não veio simplesmente dizer que veio uma mensagem do céu, e essa mensagem descreveu aquele local como sendo dessa forma, que Deus veio dizer aos homens como é esse ou aquele local. Mas nós começamos então a coletar informações que nos são transmitidas como relatos, não apenas como revelações divinas, mas relatos comuns, palpáveis, que traz para nós a informação de um dinamismo muito diferente do mundo espiritual, a respeito de atividades, a respeito de estados morais, a respeito de estruturas do próprio indivíduo, do próprio espírito, que ele não se torna simplesmente um lençol flutuando no espaço, mas que ele tem um corpo perispiritual, com formatos, com determinada consistência, constituído de determinado elemento. Então a doutrina espírita, através desse aspecto científico e filosófico, tirando essa questão da filosofia espiritual, né, que é a nossa relação com Deus, mas do filosófico, de nós se interrogarmos, de questionarmos esse destino, e do científico, através de métodos, começarmos então a analisarmos esse nosso futuro, a gente cria na nossa mente então, né, uma outra visão, e nós temos inclusive um tipo de impulso diferente para buscarmos essas respostas. O que Kardec coloca para nós aqui como um ponto importante também a ser analisado, bom dia pessoal que chegou, um ponto importante a ser analisado, que inclusive essa semana, como eu disse agora há pouco para vocês, hoje nas bancas, a revista super interessante do mês de outubro, a matéria de capa chamada Ciência Espírita. Vale a pena vocês fazerem a leitura, eu tive a oportunidade de ler esse artigo, que traz para nós dois pontos de grande relevância para a doutrina espírita, mas principalmente para o grupo de cientistas que se envolveram na investigação desses dois elementos, que trata, primeiro, da continuidade da vida depois da morte, independente de onde seja. A ideia é, o espírito continua vivo ou não? Ou a alma continua viva ou não? E os estudos feitos através da experiência de quase morte, que nós tivemos na televisão há umas 2 semanas mais ou menos, um programa, o Globo Repórter da Rede Globo, que tratava exatamente das experiências de quase morte. Na Bandeirantes nós tivemos um ciclo de matérias, no Jornal da Bandeirantes, também durante 4 dias, de terça a sexta-feira, 4 quadros que tratavam também de entrevistas com pessoas que viveram experiências de quase morte. No SBT, Conexão Repórter do ano passado, o Roberto Cabrinho entrevistou pessoas que também vivenciaram experiências de quase morte. E aí então, nessa revista, alguns médicos, né, psiquiatras, cientistas, se envolveram nessa questão, tentando utilizar métodos científicos próprios que possam comprovar a existência do espírito
destacado do seu corpo físico, não vendo, por exemplo, como hoje a visão dos céticos, a visão dos ateus ou dos cientistas que professam o ateísmo, né, que seguem esse dogma, a filosofia ateísta, de dizer exatamente que a nossa consciência, a nossa inteligência, os nossos sentimentos, os nossos sonhos, as nossas lembranças, tudo isso nada mais é do que simplesmente um reflexo do nosso cérebro, que através de um processo bioquímico, gera essas informações. Então a nossa personalidade, se eu sou uma pessoa que tem medo, se eu sou uma pessoa apaixonada, se eu sou uma pessoa agressiva, se eu sou uma pessoa temerosa, seja lá como for, tudo isso é simplesmente efeito bioquímico do meu cérebro. Essa é a visão da ciência hoje. E a partir do momento em que o meu cérebro deixa de funcionar, toda a minha personalidade simplesmente se dissipa. E esse grupo de cientistas se encontra envolvido então nesse questionamento, porque a única forma, a forma mais palpável de você comprovar isso cientificamente é você, uma pessoa viva, ter contato com o mundo espiritual e voltar para contar. Porque dentro do mundo espiritual, através dos médiuns, isso tudo é questionável, como sendo, por exemplo, pela parapsicologia, a telepatia, para a ciência, para a psiquiatria, por exemplo, dupla personalidade, porque você fala sobre uma pessoa, sobre a vida de uma outra pessoa que não é a sua, e isso é um distúrbio psicológico. Então nós temos tanto a parapsicologia, que é uma paraciência, ou seja, é uma filosofia paralela à ciência, como também a própria ciência tem ali os seus sistemas de avaliação, seus sistemas de análise, para poder julgar aquilo que vem do mundo espiritual. Né? Nós tivemos ali na semana retrasada também, ou umas 3 semanas, na TV Xuxa, que embora seja um programa infantil, um programa de auditório, trouxe ali um quadro entrevistando um médium no Rio de Janeiro que trabalhava com a psicopictografia, que é a mediunidade de pintura. E aí então entrevistando ali algumas pessoas que estavam próximas, tanto espíritas como céticos, como cientistas, ali então cada um dando a sua opinião. Então, embora a apresentação tenha sido muito interessante do médium, que trouxe ali as pinturas e tudo mais, as entrevistas são mais interessantes. Né? E vocês podem só dar uma chegadinha lá no nosso site, www.espiridige.net/mídia, ali tem o link para vocês acessarem essa reportagem, esse quadro da TV Xuxa, que vai ter entrevista no final. E a gente vai ouvir a opinião de, por exemplo, um cientista que fala que aquelas pinturas simplesmente são talentos, é resultado de um talento que aquela pessoa tem, e os estudos que ela fez das pinturas, né, dos artistas, dos seus métodos, das suas técnicas, e então ele acabou trazendo ali, né, pintando ali naquelas telas. Então cada um tem o seu sistema. E o que Kardec coloca para nós é exatamente o argumento que ele coloca aqui, ele é bastante questionável nos dias de hoje. Porque ele coloca assim: se até a razão não foi suficiente para dissipar as suas dúvidas, eis que o Espiritismo vem fazer, através das provas materiais de sobrevivência que nos proporciona, e consequentemente da existência dos seres de além-túmulo. Nos dias de hoje, essas provas materiais elas não são aceitáveis. Através da materialização de espíritos, através das psicografias. Isso hoje para a ciência não é um argumento definitivo. Então, através das experiências de quase morte de alguém que vai depois se emancipar, ou pelo fato de viver aquela experiência traumática fisicamente, de uma cirurgia, de um coma, de um acidente, e depois voltar para contar, trazendo relatos que são inquestionáveis, isso seria uma prova para a ciência. Seria um argumento definitivo, dizendo que a alma e o corpo físico são 2 elementos diferentes que podem viver separadamente. Então, mas para isso, primeiro tem que ter ali o resultado dessa pesquisa que ela vem se desenvolvendo. E um dos métodos, que inclusive passou naquele Globo Repórter e também se encontra na revista, é o método de utilizar alguns textos ou imagens que são colocadas em alguns suportes no alto das salas de cirurgia. Essas imagens são viradas para o teto. Ninguém que se encontra ali embaixo caminhando, que tem ali uma altura razoável, consegue ver o que está ali em cima. Então, se por acaso alguém numa cirurgia volta depois dizendo assim: olha, eu vi ali um elefante branco pintado com bolinhas vermelhas que estava ali numa imagem. Aí então os cientistas vão dizer: aquela pessoa realmente viu aquela imagem.
E se ela viu essa imagem, significa que a sua mente foi capaz de se destacar do seu corpo físico. Então essa é a proposta que se tem hoje para trazer essa comprovação, né? E isso exatamente trouxe na revista também, né, Nando? É textos ou imagens, a gente não sabe exatamente o que tem ali em cima, que inclusive isso é um ponto confidencial para os cientistas que ninguém pode saber, porque se alguém souber o que tem naquela imagem, simplesmente pode correr o risco de fraude, de alguém contar, de alguém comentar. A Andréia perguntou em cima, por que somente agora essa preocupação das pessoas com o fenômeno espírita? Na verdade, Andréia, essas preocupações, elas são, não digo as pessoas que querem agregar a filosofia espírita. Na verdade, essa preocupação não é de agora. Kardec, ele enfrentou, inclusive hoje, comemoramos 207 anos do aniversário de Allan Kardec. Depois, no final, a gente vai colocar aqui uma imagem, um videozinho, para a gente poder fazer aqui uma pequena homenagem ao nosso codificador. Mas, na sua época, quando ele, para quem não sabe, né, a gente vai ver isso no vídeo, ele então foi convidado para presenciar alguns fenômenos que eram bastante intrigantes na época, e depois, quando ele começou a analisar e percebeu que aqueles fenômenos eram provocados por inteligências extracorpóreas, ou inteligências metafísicas, ele então escreveu o Livro dos Espíritos, primeiro contrariando as religiões, e essas religiões então começaram a atacá-lo, porque exatamente ele violava aquilo que era mais sagrado, que eram as revelações divinas. Mas, por outro lado, ele também era combatido pelas academias de ciência, porque ele falava sobre a existência do espírito, falava sobre as psicografias, sobre os fenômenos, sendo inteligências extracorpóreas, sem provas científicas para isso. E aí, então, ele era combatido das duas formas. Mas, nos tempos atuais, a gente já colocou isso para vocês, que foi exatamente a pesquisa que eu cheguei a fazer. Deixa eu colocar para vocês aqui o site. Só um instantinho aqui que estou... Está aqui... www.espiridige.net/mídia. Se vocês entrarem nesse link, vocês verão ali, através de uma evolução cronológica, desde a década de 40 até o ano de 2011, essa década do ano 10 que a gente está vivendo agora, de 2011, do ano do século XXI, que nós temos ali a incidência de temáticas espíritas e espiritualistas que vêm sendo publicadas na mídia, divulgadas na mídia, através da TV, através das revistas, através do cinema, através de jornalísticos, de dramaturgia, de todas as formas. E nós percebemos o seguinte, que nos tempos atuais, pelo fato desses temas estarem sendo expostos com maior frequência, é muito natural que isso também desperte a curiosidade de todos os segmentos da sociedade, até mesmo das religiões. Nós temos religiões que se manifestam contra, se manifestam a favor daquilo que vem sendo divulgado. Algumas religiões atacam com bastante intensidade o fato do espiritismo sendo visto como uma filosofia ou uma religião que vai contra tudo aquilo que Deus trouxe, né, através dos seus livros sagrados, dos seus respectivos livros sagrados, e aí então elas fazem esses ataques, né, dizendo que deve ser combatida a divulgação do espiritismo, porque ele vem trazendo uma imagem completamente diferente do que os seus dogmas abraçam. Então as religiões se manifestam dessa forma, algumas estudando cautelosamente aquilo que se fala na mídia, outras atacando com bastante agressividade os programas e as pessoas que se expõem na mídia para falar sobre tudo isso. E naturalmente, pelo fato disso estar se tornando um tema de interesse público, e um tema de interesse público é um tema que diz respeito à sociedade e, consequentemente, os programas, os jornais, os segmentos da ciência também se interessam, que afinal de contas são fenômenos. Se nós falarmos, por exemplo, para a gente analisar os relacionamentos virtuais, as pessoas, depois que tiveram acesso mais fácil à internet, começaram a conhecer pessoas em locais próximos ou distantes, começaram a se envolver afetivamente com elas, começaram a sofrer as consequências positivas e negativas desse tipo de relacionamento, e de repente a ciência começou a se preocupar porque percebeu que isso era algo que estava acontecendo. Aí então nós tivemos a psicologia,
a psiquiatria levantando argumentações, levantando teses a esse respeito e tudo mais, para poder estudar esse novo fenômeno. Quando nós falamos, por exemplo, da sexualidade precoce na adolescência, ou na própria infância, começaram a analisar então a psiquiatria, a pedagogia, a sociologia, começaram a estudar, todos esses segmentos começaram a estudar a exposição da sexualidade na mídia, começaram a estudar o que se falava nas escolas, o que as crianças falavam na rua, qual era o conhecimento de sexualidade. Então tudo aquilo que desperta a curiosidade da sociedade, de certa forma, acaba também despertando o interesse da mídia e, consequentemente, dos meios científicos que se aproximam dessas ideias. Então hoje, pelo fato de nós termos a divulgação do espiritismo sendo feito de uma forma muito intensa em todos os veículos de comunicação, naturalmente os meios científicos também vêm se interessando. Principalmente, isso é algo bastante louvável, principalmente os cientistas que são espíritas, para mostrar que a doutrina espírita não é apenas uma crença. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar aqui na nossa sala o Dr. Alexander Moreira Almeida, lá de Juiz de Fora, que foi citado tanto na revista Super Interessante, como também no Globo Repórter. Ele teve ali uma pequena participação, uma entrevista, e ele faz parte de um grupo de cientistas daquele estado de Minas Gerais, que vem estudando esse tipo de fenômeno, de experiência de quase morte, né? E também estudando sobre mediunidade. Então ele veio aqui na nossa sala, vocês se lembram, nós tivemos uma entrevista aqui de 2 horas com ele, e ele contou para nós aqui várias opiniões e situações a respeito do seu método científico. E uma das preocupações que ele tinha como cientista, né, e esse foi o tema de doutorado dele, que era analisar a condição mental dos médiums que exerciam atividades dentro do meio espírita. E ele não estava preocupado em dizer se os espíritos existem ou não, se as psicografias são legítimas ou não. A preocupação era, já que os médiums eram um veículo de comunicação dessas supostas inteligências extracorpóreas, esses médiums tinham saúde mental ou eles tinham algum tipo de distúrbio? Então primeiro você tem que começar a analisar do material para o espiritual. Porque se você trouxer o espiritual dizendo que é legítimo, a gente cai de novo na ideia do milagre, na ideia do divino, como as religiões hoje se fundamentam. A gente fala, por exemplo, que veio uma revelação do céu dizendo que que o mundo foi criado em 6 dias por Deus, criou o homem e a mulher e o mundo depois se povoou. Isso veio como uma revelação divina. E a pergunta é, onde está a prova científica disso? Então, e a doutrina espírita faz o caminho exatamente contrário, como o próprio Kardec fez. Ele não estava preocupado em analisar, por exemplo, se as revelações, se as mensagens que chegavam para nós, elas tinham revelações verdadeiras ou não. Mas primeiro analisar o cenário, quem eram as pessoas envolvidas, se por acaso havia algum tipo de fraude ou não. Depois que ele descartou todas essas possibilidades que poderiam, digamos assim, destruir essa comunicação com o mundo espiritual, aí então ele começou a analisar a informação propriamente dita. E aí no caso desses cientistas, eles estão analisando exatamente isso. Primeiro vamos analisar, experiências de quase morte. Como é que funciona o cérebro? Quais são ali exatamente os efeitos do cérebro no momento de quase morte? Qual é exatamente o meio em que a pessoa se encontra? Quais são as suas crenças? Depois começa a analisar as informações que vão chegando. E da reencarnação a mesma coisa. Como nós colocamos também, como foi colocado também nessa revista, a ideia da reencarnação. Todo mundo adoraria ter a reencarnação como uma realidade, romanticamente ou não, né? As pessoas popularmente falam assim, isso aqui, essa desgraça só pode ser alguma coisa que eu fiz numa vida passada. E são pessoas que não são espíritas. Ou então diga assim, nossa, isso aqui só pode ser o meu karma viver esse sofrimento todo. Então a ideia da reencarnação, ela vem sendo disseminada na vida das pessoas, na mente das pessoas de um modo geral, e só que nós precisamos de melhores argumentos para poder dizer se isso é legítimo ou é apenas uma crença. Porque se for só uma crença, ele é mais uma crença como tantas outras. Eu posso acreditar em fadas e gnomos, posso acreditar em marcianos verdes, com anteninhas ali, aquela cara meio gosmenta, como posso acreditar também na reencarnação. É tudo uma questão de crença. Agora, quando nós utilizamos uma metodologia científica e trazemos argumentos incontestáveis, aquela ideia que a princípio era apenas uma crença, apenas uma fantasia, começa a tomar então uma visão mais real.
começa a tomar uma visão diferente daquela que simplesmente uma crença acaba apresentando. Então hoje a mídia vem se interessando porque as pessoas também vêm demonstrando interesse. E quando nós pegamos uma emissora como a Rede Globo, que é a maior emissora do país, uma das grandes do nosso planeta, nós temos ali apresentando temáticas, né? A Globo, na minha opinião, definitivamente ela assumiu uma característica espírita muito forte. Tanto é assim que, né, no fim dessa semana passada, ela apresentou um quadro comentando que Allan Kardec faria aniversário hoje, de 207 anos. Ela apresenta nos seus programas de entrevista pessoas que tratam de espiritismo. Nas temáticas, nas suas novelas, que nós temos ali sendo um dos maiores programas, né, um dos maiores programas de interesse do brasileiro, né, de acompanhar esses dramas e tudo mais, temáticas espíritas também. Então, que significa o quê? Que se por acaso a Globo, assim como outros canais, vem apresentando esse interesse, é natural que a ciência também venha estudar. Até mesmo para poder desmistificar aquilo que vem sendo passado como sendo apenas um elemento religioso. Por isso, então, quando Kardec coloca para nós que o Espiritismo trouxe para nós aqui provas materiais a respeito da existência da alma, a gente vê que não é bem assim, dentro dos critérios científicos contemporâneos. Mas todas as experiências com pessoas que têm doutorados, pós-doutorados, pessoas que têm livre docência, brasileiros e estrangeiros, né, nessa reportagem da super interessante, fala ali de islandeses, de ingleses, de americanos, de indianos, né? Ah, foi também, Cindizinha? Bacana isso aí me interessa, para publicar naquela minha pesquisa, né? Hoje a novela, por exemplo, Fina Estampa, fala de psicometria, que é um fenômeno psicológico, que é tido também como sendo algo que é tratado como um fenômeno mediúnico também. Então, todos esses pontos que vão surgindo são temas de interesse, e a ciência deve explorar isso, porque já deixou de ser apenas uma parte da ficção. A coisa tomou tal proporção que merece um estudo criterioso, tanto por aqueles que são a favor dessas ideias, aceitam elas como crença a princípio, como aqueles que simplesmente estão preocupados em desmistificar essa crença para colocar as pessoas com o pé no chão. Né? Vai com Deus, Milena. Para colocar as pessoas com os pés no chão, que é fundamental para poder tirar essa ideia do misticismo religioso, como tanto aconteceu no passado. Né? A Jana também colocou para nós aqui, Malhação da Globo também fala de premonição, de mediunidade, tá vendo? Temos em todos os locais ali aparecendo. Matheus colocou, bom dia, Matheus. Realmente eu conheço inúmeros padres que são reencarnacionistas, só que não admitem perante a Igreja Católica, não só reencarnacionistas, como nós temos padres ali e freiras, que são pessoas que têm ali a vocação religiosa, mas pessoas que são médiums. Padres que têm visões, padres que têm ali como a possibilidade de comunicação, freiras que trazem relatos e tudo mais, mas que isso não pode ser revelado porque contraria tudo aquilo que o dogma religioso traz. Só que muito mais do que o dogma religioso, nós temos ali a realidade. E a realidade, mais tempo ou menos tempo, isso vai acontecer. Né? Depende do livro, né, Mia? Já é difícil a gente falar que um livro fala que eles falaram. É muito fácil, nós temos muitas pessoas de outras religiões que também escrevem livros dizendo que no Espiritismo só tem louco. Então, quer dizer, a minha palavra é contra deles. Enquanto a instituição não se pronunciar admitindo essa realidade, fica apenas opinião pessoal. Certa vez veio aqui um artigo que circulou por muitos e-mails, e eu procurei de imediato desmistificar isso tudo, dizendo que a Igreja Católica admitia a possibilidade de comunicação com os mortos. E isso foi publicado no site da Federação Espírita Brasileira. Esse artigo estava lá. Aí eu fui olhar, era Igreja Católica não sei da onde, fundada no Pará, no norte do Brasil. A gente fala assim, peraí, você coloca um artigo, Igreja Católica só admite possibilidade de comunicação. Quer dizer, para isso, tem que ter primeiro o endosso do Papa, de um comunicado oficial do Vaticano, para poder mudar toda a estrutura da igreja. Aí vem uma igrejinha do Pará, fundada por um ex-padre, que fala isso tudo e solta uma manchete como essa. Isso é extremamente preocupante. Até mesmo leviano, por parte daqueles que criaram esse artigo. Então esses livros que falam que os padres fazem e acontecem, o dia que o Papa disser assim, olha, nós fizemos uma sessão mediúnica e nós acreditamos na existência do Espírito e na possibilidade de comunicação. Aí sim, nós vamos mudar isso dentro da estrutura da igreja, isso vai modificar alguns dos nossos dogmas. Aí sim,
pode dizer que os religiosos dessa religião estão realmente assumindo isso. Fora isso, é a opinião de quem está de fora. Muitas pessoas dizem que nas sessões mediúnicas evocam-se demônios. E a gente fala assim, mas o espiritismo faz isso? Não, não faz. Aí você pergunta para um católico, né, para um religioso que fala em nome da igreja, os padres realmente fazem sessão espírita? Não, não fazem. Então essa coisa da gente ficar falando de fora daquilo que acontece numa instituição é algo que a gente não pode fazer, porque da mesma forma que nós não aceitamos que se fale sobre o espiritismo, nós também não aceitamos, nós não devemos aceitar aqueles que falam sem conhecimento de causa de outras opiniões. Né? Deixa eu ver aqui, o Brás colocou para nós, né, eu ouvi uma entrevista do arcebispo de Pernambuco dizendo ser um padre espírita. Né? Olha, se ele disser isso, Brás, ele é imediatamente expulso da igreja. Então é bastante preocupante falar sobre isso também. Né? Nós tivemos ali aquele livro Novas Utopias, que traz ali uma psicografia do Dom Helder Câmara, do desencarnado, né, do finado Dom Helder Câmara, que veio através de um médium trazer ali o relato do mundo espiritual. Esse é um livro que estou vendo aqui na minha prateleira, que infelizmente eu ainda não li por falta de tempo, mas ele está aqui para eu ler, para saber exatamente qual é a posição de um espírito que vivia dentro da Igreja Católica, num trabalho muito atuante, a respeito do mundo espiritual. E na semana passada recebi um e-mail, dizendo que a Igreja Católica estava aceitando a publicação desse livro. E a gente fala assim, quem falou isso exatamente? Quem foi o religioso? Ele falou em nome de quem? Dele ou da religião da Igreja? Ele é porta-voz do Vaticano para falar sobre isso? O Papa o autorizou a falar sobre isso? Se não foi nada disso, então tudo é conversa fiada. A gente não pode se deixar deslumbrar por isso. Vai com Deus, Ocerfal. Então temos que ter aí a realidade. O rei colocou para nós, né? Então, daquilo que o Brás colocou, né, eu ouvi uma entrevista do arcebispo de Pernambuco. Se o Papa ouvir essa entrevista, ele é imediatamente exonerado do cargo dele. Porque isso vai contra todos os princípios daquela religião. Então a gente tem que autuar que a coisa não é bem assim. O Reinaldo colocou para nós ali, assisti ontem uma reportagem maravilhosa de neuroplasticidade, que me deu a entender que pode ser um dos pontos que pode viabilizar a descoberta do perispírito. E essa é uma reportagem publicada onde exatamente, Brás? O Rei? O padre François Bruno, da França, se diz espírita. Então ele contou assim só para nós. O Vaticano não ficou sabendo, Brás. Ele pode estudar o espiritismo, mas se ele se declarar como espírita, imediatamente ele é exonerado. Excomungado, inclusive, não apenas exonerado, ele é excomungado da igreja, porque nem católico ele pode ser mais. Essa é a rigidez da igreja. Né? Se você se casa, por exemplo, sendo homossexual, você é católico, você se casa, você acaba sendo excomungado da igreja, simplesmente pelo fato de você ir contra os seus dogmas. Assim como outras religiões, se um pastor disser que é espírita, imediatamente ele é desvinculado da igreja. A menos que ele seja fundador, aí é diferente. Deixa eu ver aqui, a Beli colocou assim, eu vi uma reportagem falando que há uma igreja, acho que em Roma, que faz isso, né? A igreja onde as pessoas encomendam uma missa pelo telefone, já vi a reportagem no Fantástico. Sim, o Museu das Almas do Purgatório. Esse é uma igreja que tem ali no Vaticano, no Vaticano, quer dizer, não é dentro do Vaticano, é na Itália, né? E vocês podem achar essa entrevista, ela foi estudada pelo... Qual é o nome dele? Me ajuda aí, qual é o nome daquele pesquisador espírita que estudou, que fez essa reportagem? Bom, enfim, ele foi lá junto com a Rede Globo. Não é o Boff, não. É o... esqueci o nome dele. Está na ponta da língua aqui. Clóvis Nunes, obrigado, Cindizinha. O Clóvis Nunes é um pesquisador espírita, e ele foi sendo ali apoiado pela Rede Globo, com a Ilse Scamparini, que é uma repórter da Globo ali, não é representante, eu estou com uma memória péssima hoje. Ela é a enviada da Globo que fica na Itália, e aí então eles foram nesse museu, fizeram ali um estudo sobre isso, fizeram uma reportagem, inclusive se vocês forem no Google Vídeo, vocês vão encontrar o correspondente, obrigado irmão X, fugiu da minha mente, é a correspondente da Rede Globo na Itália. E aí então, não aparece para nós, Beli, porque só os arrobas podem colocar link. Tá? Passa para a Vaninha aí em PVT, que ela posta para nós aqui no nosso... Ou então coloca quebrado, tá? Coloca assim o link, aí no meio você dá um espaço, porque assim ele pode ser publicado, do contrário ele não permite. E aí então, nessa entrevista, fez uma reportagem, o Clóvis Nunes contou ali as peripécias, para poder filmar aquilo que era proibido, filmar ali algumas
algumas provas materiais de fenômenos espirituais, mas que a igreja chama de almas do purgatório, que é a manifestação dessas almas que vem pedir as preces, né, pedindo essas preces para poder aliviar o seu sofrimento, e realmente essas missas podem ser encomendadas por telefone. Né? Então nós temos ali vários elementos, evidências, né, que trazem para nós ali a ideia da comunicação com o mundo espiritual, mas nada oficial. Né? Mas, de qualquer forma, eu não sou porta-voz da igreja para poder defender ou falar sobre a favor dela. O que a gente sabe é que ela não aceita e pronto. Tudo aquilo que vem paralelamente não é uma declaração oficial. A Nina colocou em cima, né, não são opiniões isoladas de alguns católicos que vão dar autoridade aos fenômenos espíritas, porque isso a codificação já fez. Né? Quer dizer, dentro da igreja, pelo menos, precisa de uma comunicação oficial, mas fora disso, nós temos ali a própria mídia hoje estudando cirurgias espirituais, comunicação com os mortos, os médiums, fenômenos físicos, reencarnação, experiências de quase morte. São temas que estão sendo estudados dentro da mídia, por vários segmentos da mídia, não apenas de uma forma tendenciosa, buscando respostas. Vai com Deus, André, bom dia. Não apenas buscando respostas, ou afirmar isso tudo, mas até mesmo para desmascarar aqueles que procuram criar essas ideias de uma forma geral. Né? A Lib colocou em cima, fez um depósito pela net qualquer. Tá. Deixa eu ver aqui em cima. A Cristi colocou para nós também, verdade, né? Um padre foi pedir no Vaticano para fazer uma missa cósmica. Então falaram que ele seria colocado para fora, né? Esse padre revelou muitas coisas, e a gente até mesmo, sobre seres extraterrestres, né? E aí eles sabendo que colocariam para fora. Então ele mesmo pediu para sair, né? Porque ele acabou entrando em conflito com a igreja. Até mesmo, né? A gente lembra que teve padre, né? Padre Giordano Bruno, que segundo informações foi a reencarnação de Allan Kardec. Ele foi queimado. Ele foi queimado pela Santa Inquisição, porque ele trazia a ideia da reencarnação. Inclusive eu tenho o filme que fala sobre a vida de Giordano Bruno, eu posso até passar para vocês depois, se vocês me lembrarem, que mostra que ele foi queimado na fogueira pela Santa Inquisição. Porque ele afirmava que a reencarnação fazia parte do processo de evolução. E aí então botaram ele amarrado lá no tronco e meteram fogo nele. Né? E ele era um religioso, ele era um padre. Joana d'Arc, por exemplo, que era extremamente religiosa, falava com os espíritos, e então ela, dizendo que eram os espíritos, afirmaram que ela falava com os demônios, e ela foi queimada. E depois de pouco tempo ela foi ali canonizada. Né? Então temos ali situações que, conforme o tempo vai passando, as coisas vão se mostrando de modo diferente. Mas é importantíssimo a gente ter cuidado com isso, não se deslumbrar com essa história toda. Né? Foi, filhinha, tá aqui, ó, neuroplasticidade com o link do Reinaldo, beleza. Tá, para quem quiser assistir, tá aí, ó. A Beli colocou também ali os bispos que não afirmam ser verdadeiros os fenômenos, mas também não duvidam. Porque é exatamente aquilo, né, Beli? Você só afirma aquilo que você prova e você só declara aquilo que faz parte dos seus dogmas. Vai chegar um momento em que a ciência vai começar a provar para nós alguns pontos importantes a respeito da existência da alma depois da morte do corpo físico. Mas o primeiro passo que tem que ser feito, a gente não deve se preocupar em provar, por exemplo, a reencarnação, a mediunidade, os espíritos que vieram se comunicar. Esse não é o ponto principal a ser destacado. O ponto principal é você provar que o espírito existe. E é isso que essas experiências de quase morte estão mostrando para todos nós. Se você provar, primeiro você tem que provar que o espírito existe. É isso que eu já trouxe para vocês aqui várias vezes. Essa ideia de que a gente está muito preocupado em falar um monte de coisas sobre o espiritismo, sobre fenômenos espirituais, mas não se fala, por exemplo, na existência do espírito. O espírito existe? Para nós ele existe. Então me prova. No início do século XX, um cientista utilizou uma balança de pesar mercadoria que tinha numa fábrica e colocou um paciente em cima de uma cama, essa cama cabia nessa balança, colocou em cima dessa cama e ele estava ali num estado final, estava morrendo já. E aí eles pesaram exatamente ali, precisamente o peso dele naquele momento e ficaram observando o momento em que ele ia morrer. Quando ele morreu, quando foi declarada ali a morte, eles perceberam que era coisa de 20 gramas a menos na balança. Tá, até Jadinha. Então, 20 gramas a menos da balança. Alguma coisa assim, eu posso depois pegar o valor, os dados exatos para vocês. E aí, então, naquela época, eles provaram assim, então a alma tem peso. Isso foi no começo do século XX.
De lá para cá não houve mais nenhum estudo a respeito desse assunto. Então hoje a gente está todo mundo assim, né, até 28 gramas. Depois eu pego direitinho o documentário que eu tenho aqui, que é do National Geographic, que fala sobre isso, e eu pego depois ali a reportagem. Até um desenho, uma gravura da época, foi colocada para nós. Então, se nós não provarmos primeiro a existência do espírito, não adianta a gente querer falar de que se as almas se manifestam ou não. Ah, mas isso aqui foi a mão de um espírito que queimou esse pano, como é lá do Museu das Almas do Purgatório. Tá, eu não quero saber quem foi, por que foi e como foi. Primeiro me prova que o espírito existe. Esse é o ponto fundamental. É a partir daí que nós vamos conseguir avançar por novos campos. Não adianta a gente ter preocupações com relação a isso. Embora para nós seja muito interessante, afinal de contas nós temos ali uma série de temas que são de interesse do Espiritismo. Mas para a ciência o primeiro passo é esse. Isso é que é fundamental. Luciano colocou, bom dia Luciano, o manuscrito do Purgatório, que foi um livro recebido na Espanha, psicografado por uma freira, recebido em um convento e traduzido por um padre, publicado com todas as autoridades eclesiásticas. Importante ver esse livro, não conheço ele, né? Confesso que eu não conheço, mas se esse livro tem um endosso da igreja, aí sim a gente pode considerá-lo como sendo um ponto. Mas a gente está falando muito da igreja, e a gente não tem por que se preocupar se a igreja aceita ou não aceita, né? O que a gente está colocando aliás, eu nem sei porque que a gente começou a falar da igreja, né? Eu nem lembro porque que a gente começou a falar. Mas assim, eu também tenho um livro de uma freira que desencarnou e ela veio psicografando dizendo como é a vida dela no mundo espiritual. É um livro que eu tenho aqui que eu tenho que ler também, né? Então são muitas as histórias que passam pelos meios religiosos que são temas de debate. Mas vai chegar um ponto, né, que a gente tinha colocado no início, vai chegar um ponto em que a sociedade vai se mobilizar de tal forma, mas principalmente os centros acadêmicos, os centros científicos, para estudar esse fenômeno de uma forma mais objetiva. Investir recursos, investir pessoas, inteligências e mentes para poder estudar todos esses fenômenos que são relatados para todos nós. Mas por enquanto, como ainda não tinha muito interesse, a ciência nunca se pronunciou. Mas a partir de agora ela começa a se pronunciar. Tanto que nós temos na Universidade de São Paulo, conforme parte do artigo da Super Interessante, na Universidade de São Paulo, que é onde vem centralizando os estudos a respeito de experiências de quase morte, nós temos um grupo racionalista, ou seja, cientistas, doutores da universidade, estão ali analisando todas as propostas que surgem para desmistificar se aquilo tem uma tendência espiritual mística ou se aquilo é feito através da razão mesmo. E muitos desses projetos, dessas propostas, até mesmo do Dr. Alexander, quando ele apresentou a sua tese de doutorado, alguns segmentos da Universidade de São Paulo contestaram, dizendo que aquilo era tendencioso, porque era uma tese que foi elaborada sem critério científico, e começaram ali a apresentar os seus argumentos, dizendo que era tendencioso mesmo. Né? Então é importante a gente utilizar um método que seja incontestável. E eles estão trabalhando, tanto cientistas que são céticos, como cientistas que são espíritas. Mas independente de suas crenças, o mais importante de tudo é o método que estão utilizando, né, e a inteligência também que eles possuem. A Magali colocou: no meu trabalho tem um rapaz de 23 anos com problema de depressão que está indo na igreja. O padre disse que vai fazer com ele um trabalho de libertação de carga dos ancestrais. Nunca tinha ouvido falar nisso, né? Também não, né? Mas se der certo, tá bom para ele. Isso é o que vale. Mateus colocou: o que a doutrina espírita diz sobre os budistas e suas formas de estudos? O que vale para nós, Mateus, de todas as religiões, o que a doutrina espírita coloca para nós como um ponto importante, inclusive foi o que Allan Kardec nos fala na introdução do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que a preocupação que ele teve quando elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo na análise dos textos evangélicos lá na Bíblia, é analisar o lado moral, ou seja, moralmente te fazendo uma pessoa melhor, te fazendo compreender os valores, as virtudes, o que exatamente cada religião propõe. Se elas fazem propostas de questões morais, é o que vale. Agora, se ele acredita que, por exemplo, os budistas acreditam na metempsicose, que é a reencarnação de pessoas em pedras, em insetos, em plantas, em gente, em animais. E a doutrina espírita, estudando a evolução dos espíritos dentro do seu princípio, mostra que para nós isso é impossível de acontecer. Porque a partir do momento que você evolui e você adquire a estrutura
consciencial, ou seja, o nível de consciência que a gente tem hoje, a gente não retrograda. Você não volta a ser um animal, porque o animal ele é irracional. O espírito ele já é racional, tem consciência, é ser ciente, ele tem noção de si mesmo, tem valores e tudo mais. Se você pegar uma barata, por exemplo, o máximo que ela vai fazer é assustar. E vai se envolver no lixo. Fora isso, ela não faz mais nada. Então, para a doutrina espírita, pelas informações que os espíritos trazem para nós, esse argumento ele é absolutamente consistente. Agora, se você vai falar isso para um monge budista, ele vai falar que é possível isso acontecer. Aí vai ficar a opinião de um contra o outro, porque, mais uma vez, cientificamente, se a gente não prova a existência do espírito, o que adianta você ficar discutindo com um budista se ele vai para uma barata ou se ele vai para outro lugar? É simplesmente questão de argumentação, é questão de conversa, é questão filosófica, é aquele bate-papo de almoço, né? Mas, metodologicamente, cientificamente, isso jamais vai poder chegar num ponto comum, porque cada um tem a sua própria opinião. Então, o que a doutrina fala sobre os budistas e sobre todas as formas, todas as religiões, é exatamente isso. Se as religiões propõem às pessoas uma melhoria de vida, uma transformação positiva, então elas são válidas. Agora, questionar os dogmas da religião, isso a doutrina espírita não faz porque não é a sua preocupação. A preocupação é fazer uma análise científica de tudo o que está acontecendo. Né? A meditação, por exemplo, é um método extremamente válido, porque te leva à concentração, te coloca numa condição mais equilibrada e tudo mais, mas, fora isso, as crenças budistas que você fica durante 7 dias vagando pelo espaço, e nesses 7 dias você precisa de preces para poder encontrar o seu caminho, que você vai para Shangri-La quando você alcançar ali, vai para o Nirvana, né? Quando você alcançar o seu espaço de plenitude, isso a doutrina espírita nem se envolve porque é a crença pessoal deles. Mas a meditação, a filosofia, os valores, isso é extremamente importante para qualquer religião. Aliás, Kardec, na época, se ele tivesse conhecido budistas, certamente ali ele teria aproveitado bastante dos valores e da mensagem que o budismo traz para todos nós. De entender o porquê da dor, de entender o sofrimento, como se livrar do sofrimento. Isso é filosofia que a própria doutrina espírita não tem preocupação de separar. Como a gente já colocou, o interessante de tudo isso, quando se fala sobre religiões, é que a doutrina espírita vem esclarecer sobre a realidade do mundo espiritual dentro das revelações dos espíritos. Agora, se você gosta de rituais, se você gosta de estudar livros sagrados, isso aí é preocupação sua. A doutrina espírita não veio como concorrência para outras religiões, ela veio como complemento para poder desmistificar as crenças que são infundadas dentro da sua visão. Né? Então é isso que vale para todos nós. Então, voltando aqui para o nosso texto agora, né? Deixa eu ver aqui. Cris, legal então, Cris, seja bem-vinda. Então aqui para nós, a nossa sala está ficando muito internacional, daqui a pouco só tem estrangeiro aqui. Então, uma beleza esse negócio. Então, pois é, exatamente, né, Cancela? O espiritismo por si só já é o que é. Não há necessidade de bagunçar mais nada, né? Então o que a gente falava sobre essa questão de continuidade da vida, como Kardec falou aqui que nós colocamos, né, que ele traz para nós aqui essa visão muito mais ampla do mundo espiritual, e que se por acaso um ente querido desencarna, nós temos ali como desenvolver a nossa esperança, como desenvolver as nossas expectativas, como solidificar as nossas expectativas no reencontro, diminuindo o nosso sofrimento hoje. Mas para aqueles que desencarnam, que ficam se perguntando, né, onde eu estou, quem sou eu, será que aqueles meus entes queridos que ficaram encarnados, que ficaram vivos ainda, na visão daqueles que se veem como mortos, naqueles que se viram ainda no passado e coisa e tal, será que eles vão pensar em mim? Será que eles estão pensando em mim? Então as orações que a gente direciona a esses espíritos são extremamente favoráveis, não apenas por depoimento dos instrutores, mas pelos próprios espíritos que são lembrados durante esses momentos. Daí então Kardec traz para nós uma sugestão de prece, que é o que a gente vai ler agora, cujas argumentações mostram exatamente isso: afeição, esclarecimento, esperança, confiança. Filhinha, pode colar por favor então? Aqui na questão, no item 63, prece por aqueles que amamos, ele começa dizendo assim, então, atentem pessoal para aquilo que Kardec coloca. Acolhe favoravelmente, ó Deus de bondade, a prece que vos dirijo pelo espírito de fulano. Faze-lhe perceber as tuas luzes divinas
e facilita-lhe o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos levem até ele as minhas palavras e o meu pensamento. E tu, que eu tanto queria neste mundo, ouve a minha voz, que te chama para dar-te uma nova prova da minha afeição. Deus permitiu que fosses libertado antes de mim, e eu não poderia lamentá-lo sem demonstrar egoísmo, porque equivaleria a desejar que continuasse sujeito às penas e aos sofrimentos. Espero, pois, com resignação, o momento da nossa união, nesse mundo mais feliz, a que chegaste antes de mim. Bem sei que nossa separação é apenas momentânea, e que, por mais longa que ela possa me parecer, sua duração se esvai durante a eternidade de ventura que Deus promete aos seus eleitos. Que a sua bondade me livre de fazer qualquer coisa que possa retardar esse instante desejado, e que assim me poupe a dor de não te encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Oh, como é doce e consoladora a certeza de não haver entre nós mais do que um véu material que te esconde ao olhar. A certeza de que podes estar aqui ao meu lado, ver-me e ouvir-me como outrora, de que não me esqueces da mesma maneira que não te esqueço, de que os nossos pensamentos se confundem incessantemente e de que o teu me segue e me ampara. Que a paz do Senhor esteja contigo. Então essa é uma prece direcionada por aqueles que desencarnaram, com palavras de afeição, com palavras de confiança, porque a nossa confiança ela é transmitida para aqueles que estão no mundo espiritual que ainda não conseguiram perceber aquilo que acontece. E certamente no mundo espiritual, naturalmente a gente não tem aqui na coletânea, porque todas essas orações são dos encarnados para os desencarnados, mas imaginemos no mundo espiritual as preces que os espíritos fazem por nós, dizendo assim, né, Senhor, console os meus familiares que ficaram e que sofrem, e que não entendem que eu me encontro vivo, que eu continuo a minha vida, que eu continuo do lado deles, consolando-os, abraçando-os. Então, preces que eles fazem em nossa direção, da mesma forma daquelas que nós fazemos na direção deles. As duas preces, sempre com o objetivo de fazer com que a confiança e o entendimento dessa realidade do mundo espiritual seja viva em todo mundo. Que assim, então, nós viveremos de modo mais equilibrado, assim como eles também terão continuidade de modo mais equilibrado. E aqui tem uma passagem que me chamou a atenção, que é exatamente aquilo que acontece com a maioria das pessoas que vivenciam essa experiência do desencarne, ou que percebem o desencarne de entes queridos. Deus permitiu que fosses libertado antes de mim, e eu não poderia lamentá-lo sem demonstrar egoísmo, que equivaleria a desejar que continuasse sujeito às penas e aos sofrimentos da vida. Eu conversei com vocês uma outra oportunidade, contando uma experiência que eu tive, que eu estava dando aula, eram 4 alunas, ao mesmo tempo que eu estava dando aula, era uma aula de física, véspera de prova, e de repente todos nós concentrados ali nas fórmulas físicas, etc e tal, de repente o celular toca. Aí uma delas atende, e a notícia é que a mãe de uma das meninas, não que estavam ali, mas da panelinha dela da escola, havia desencarnado naquele momento. E aí então uma olhou para a cara da outra, começou a chorar, e minha aula de física foi por água abaixo. E aí então todas elas chorando, uma era evangélica, a outra era espírita, a outra era católica não praticante e tudo mais, mas a morte tinha acabado de chegar por uma notícia do telefone. Aí a aula de física acabou, fechamos o livro e começamos a conversar sobre a morte, que era o que eu podia fazer naquele momento. Parei aqueles 2 segundos e falei, Deus me ajuda a falar alguma coisa produtiva para elas agora. E aí então começamos a conversar. E o mais importante foi exatamente esse ponto que Kardec colocou aqui, que me chamou a atenção, porque ela era uma senhora já com uma idade relativamente avançada, e um câncer terminal, já há bastante tempo que ela estava hospitalizada. E essa questão do egoísmo, que normalmente a gente tem no cemitério, de perguntar assim, Deus, por que você me levou ela? Por que você foi embora? Por que você ficou do meu lado? Porque eu preciso de você, etc e tal. Foi mais ou menos o que eu falei assim, vocês se lembram quanto tempo ela estava hospitalizada e como ela sofria por causa daquela doença? Ela falava assim, sim, a gente sabia. Vocês lembram que ela tomava medicação, inclusive para ficar dormindo, de tanta dor que ela sentia? Sim, sim, sim. Valeria a pena a gente pedir para ela continuar aqui dessa forma? Não valeria a pena porque ela continua sofrendo. Foi exatamente o que aconteceu agora. Aquilo que vocês entendem de morte, nada mais é do que a libertação da dor. E aí então a gente continua conversando sobre isso. E normalmente nas reuniões que nós temos ali de velórios,
reuniões de pessoas que recebem notícias tristes, a pergunta é, né, por que ele foi embora? E a gente não pensa se esse ir embora é alguma coisa positiva ou não para aquela pessoa. E nós fazemos essa pergunta, por que ele foi tão novo? Por que ainda criança ele foi embora? Por que uma pessoa tão boa desencarnou? E Kardec colocou esses argumentos lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui mesmo desse livro, que fala sobre essa questão de perdas. São tantos os porquês, né, Leb, que a gente vai se perguntando, mas é uma questão que intimamente a gente quer as pessoas que nos dão segurança, as pessoas que nós amamos, que nós gostamos, fiquem do nosso lado. E essa separação é sempre dolorosa. Porque se nós vamos e deixamos, nós sentimos falta. Se nós ficamos e eles partem, nós sentimos falta. Agora, quando a gente começa a se esclarecer que não importa se nós estamos encarnados ou desencarnados, que a presença dos dois, das pessoas, continuam próximas, pelo fato de serem espíritos imortais, que a continuidade da vida é uma realidade para todos nós, aí então a gente se transforma e pronto. Né? A minha colocou, né, então, preciso estudar muito, porque não quero que minha mãe morra de jeito nenhum. Mas nem Allan Kardec, nem Chico Xavier gostariam que seus entes queridos desencarnassem. Para eles era muito grande, porque a dor da saudade é sempre presente. Mas o desespero do nada é esse que acaba. Que você sabe que a sua mãe desencarnou, que não esperamos que não seja agora, mas você sabe que ela se encontra em algum lugar te esperando. Para quem não acredita nisso, ela simplesmente acabou para sempre e você nunca mais vai encontrar. Então a gente sente, sem dúvida, eu quero do meu lado as pessoas que eu gosto, que me ajudam, com quem eu converso, com quem isso, com quem aquilo, os meus amigos, meus familiares e tudo mais, quero todo mundo do meu lado. Mas se chegou o momento dele partir, eu vou aceitar a sua partida, mesmo sentindo essa saudade toda, mas eu sei que no futuro a gente vai se reencontrar. Então eu vou sentir a saudade daquele momento, que é uma saudade saudável, que nada mais é do que a representação do amor que existe entre as pessoas. Agora, aquele desespero já não existe mais. É isso que a doutrina espírita propõe para nós como esclarecimento. Dizem que vão encontrar no juízo final se merecerem a salvação. Isso é desesperador. Sem dúvida, né? Exato, né, Pleiter? Bom dia. Então, quer dizer, os familiares partem, mas eles estão do nosso lado, eles estão nos assistindo, eles não podem se comunicar conosco. É importante lembrar que essa separação do mundo espiritual é exatamente para a tranquilidade deles que partiram e a nossa. Porque se por acaso nós tivéssemos essa facilidade de acessar o mundo espiritual, a gente não daria paz para eles. E nem eles dariam paz para nós. Porque são muitos os que partem e sofrem muito mais do que aqueles que ficaram. Muitos pais partem e ficam desesperados, porque eu quero voltar para cuidar do meu filho, eu quero voltar para ter meu filho de volta, eu preciso estar do lado do meu filho, eu preciso isso, preciso aquilo. E ele se esquece que ele se encontra numa outra dimensão precisando se desenvolver. E os espíritos dizem para ele, fique tranquilo, que logo logo o seu filho vai estar do teu lado. Assim como nós dizemos para vocês, né, os espíritos dizem para nós, não fiquem angustiados, porque logo logo nós estaremos do lado deles. E essa esperança ela nos fortalece e muito, porque não existe pessoa que fique indiferente à perda de um ente querido. Ele vai sofrer mais ou vai sofrer menos, de acordo com o seu apego, de acordo com o seu entendimento. E essa prece nos dá exatamente essa esperança. Nos fala que vamos nos encontrar, que esperamos que ele tenha compreensão, que ele continue, que ele se desenvolva. Então, meus amigos, essa aqui nós fechamos esse nosso estudo de hoje, porque eu queria colocar para vocês, depois desse nosso bate-papo, eu queria colocar para vocês, lembrando que hoje nós celebramos, dentro da doutrina espírita, 207 anos do aniversário de Allan Kardec, e hoje, dia 3 de outubro, ele nasceu em 1804, e eu separei para nós, Sandra Weber, hoje, aniversário dela, Nando? É hoje o aniversário dela? Está no Facebook? Cadê ela? Está aqui hoje na sala? Não está? Então depois a gente fala parabéns para ela. Está aqui sim. Sandra, parabéns para você, seu aniversário hoje, menina. Conta pra gente aí. Tá aqui em cima. Eu acabei de ver aqui. Tá, bom, deve estar distante do computador, mas a gente conversa depois com ela no final. Bom, pessoal, é o seguinte, nós temos um recurso aqui no Pautalk, que vocês já conhecem, que é o recurso de vídeo. E eu vou postar para vocês aqui um pequeno vídeo, de uns 7 minutinhos, que fala sobre a vida e obra de Allan Kardec, de uma forma bem resumida. E vai aparecer para vocês aqui em cima, no alto da lista de contatos, esse quadrinho aqui. E vocês dando um clique nesse quadrinho, vai aparecer a tela um pouquinho maior.
E eu queria que vocês fizessem isso agora. Dessem um clique, vai aparecer uma tela maior, e aí, então eu vou executar aqui o nosso vídeo para a gente ver um pouquinho sobre a vida de Kardec. É pequenininho, é um trecho do documentário O Espiritismo, de Kardec aos dias atuais, que fala sobre o início do Espiritismo e o próprio Allan Kardec. No alto da nossa lista de contatos aqui dos nomes, isso, clique em cima dessa tela preta. Dá 2 cliques então. Tá? Em cima do meu nome aqui, ó, em cima do microfone, apareceu uma telinha preta. Ó, vai desaparecer. Vai aparecer. Certo? Quem não tiver ali, ouça, pelo menos, que já vale. Tá bom? Então eu vou colocar aqui agora para a gente ouvir. E em seguida a gente volta para encerrar aqui o nosso trabalho. Vamos lá.